Olá, tudo bem? Então, hoje vou conversar um pouco aí sobre um tema que até eu tenho que definir depois em que bloco se enquadra esse vídeo, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre esse autor aqui que eu terminei a leitura de dois livros dele, né? Pierre Rosanvallon, La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado-Providência. Esse aqui é um livro que trata da questão da conformação do Estado como Estado de bem-estar, Estado de providência, né? A construção bismarckiana do Estado que deveria garantir o bem-estar dos seus cidadãos. Por que esse Estado não funciona, né? Quais as razões de quebra desse Estado, né? E veja bem, as razões de quebra não são as razões financeiras, como se tem propagado aí por aí, né? Dentro do liberalismo, especialmente brasileiro, né? A previdência não é aquela deficitária. A questão é que quem tem mais recursos não quer bancar mais os outros. Sabe, nós estamos explodindo uma fase em que a solução para tudo seria a individualidade. As pessoas querem cuidar de cada um por si. Salve-se quem puder, né? Aí você não tem mais um Estado providência, um Estado de garantia. Você tem um Estado tomado de assalto por pessoas que têm grana. E essas pessoas não querem mais participar da sociedade. Elas querem se atomizar, né? Você constrói aí condomínios, especialmente horizontais, fecha eles, tranca, bota um monte de muros altos, segurança 24 horas e tal, né? Para que eles se afastem do mundo. O mundo só lhes interessa para consumo, né? Aí tais pessoas não querem mais contribuir, não querem mais colaborar. Elas querem colaborar como filantropia. Mas não que o Estado arrecade para garantir o bem-estar da sua população. La Nueva Cuestión Social. Mas eu não vou comentar sobre esse livro aqui hoje. Vou comentar sobre um outro livro que eu terminei, que é esse aqui, ó. Pierre Rosanvallon, La Sociedade de Iguales. La Sociedade de Iguales. Esse é um livro mais denso, maior paginação. E eu não conhecia esse Pierre Rosanvallon, eu achei interessante o título do livro, né? Comprei por causa da minha tese. Aí eu comecei a ler e tal. E uau, o cara é muito bom. Ele é o que é? Qual é a formação dele? Ele é um historiador. Nascido em 43, né? Meu pai nasceu em 40, meu pai já é falecido, então senhor de 70 e poucos anos aí, quase 80. Vai se aproximar dos 80 anos. Mas esse Pierre Rosanvallon é um historiador, e o que ele comenta, até inclusive extrapola um pouco assim, apenas a questão histórica, né? Então, nessa obra, La Sociedade de Iguales, a questão é que esse conceito de igualdade é uma invenção. Ele não existe na realidade. É uma invenção burguesa, né? As pessoas não são iguais. Não vão ser iguais nunca. Nem no sistema comunista são iguais as pessoas. Então, para que você possa falar num conceito de igualdade, você precisa fazer por abstração das diferenças, né? Então, veja bem, por que é uma invenção? Porque a sociedade de iguais é aquela que fala aquilo que interessa a determinado grupo. Que grupo seria esse? A burguesia. Para a lógica burguesa, a sociedade é uma sociedade de iguais. Iguais em que sentido? Uma cabeça pensante, né? E que nessa sociedade de iguais, como invenção, a igualdade que interessa é a igualdade burguesa. Então, para quem aqui estuda direito, ou quem se graduou em direito, uma obra fundamental é Eugene Pachucanes. Pachucanes escreveu Teoria Geral do Direito e Marxismo. Nessa Teoria Geral do Direito e Marxismo, Pachucanes aborda o seguinte: a burguesia desenvolveu um conceito de igualdade, mas esse conceito de igualdade é um conceito vinculado ao mercado, ao comércio. Porque você precisa ser igual ao outro na compra e venda. Você precisa ter o direito de alienação das coisas. Para comprar e vender, você precisa ser livre, igual.
Senão você teria o problema no direito civil, que seria a coação, né? A coação, erro, dolo. Então, como você trata pessoas iguais, você tem o direito de vender, comprar e vender, fazer dentro do mercado a alienação das coisas. Então, a igualdade é um pré-requisito da condição burguesa. Você vê, se você pensa numa sociedade escravocrata, lá não tem igualdade. Lá fica bem claro que o escravo não é igual ao seu senhor, né? Não tem igualdade. Lá, por exemplo, quando havia os escravos, eles eram marcados no seu corpo a condição escrava. Pelo corte do cabelo, por exemplo. Talvez por isso seja tão importante nos nossos tempos aí. A gente não tem noção, né? O corte do cabelo. Os escravos em Roma mandavam cortar o cabelo de uma determinada forma para indicar que ele era escravo. Da mesma maneira, você marcava as pessoas com o escravo com determinadas marcas, para que não fossem iguais aos outros. Não é? Agora veja, dentro da burguesia você não pensa em marca, você pensa exatamente em fazer uma igualdade artificial, uma igualdade inventada. E você mesmo sabe que não tem igualdade, né? Nem o teu vizinho é igual a você. Seja em dinheiro, seja em recursos, seja em... Tudo que se possa imaginar é diferente. E por que você pregou a ideia de igualdade? É uma ideia ideológica, uma invenção. Se apregou isso aí para entender, para que sejam atendidos determinados interesses. Né? Eu não sou igual, eu sou diferente. Mas a igualdade é porque ela interessa a quem propaga como ideologia. Né? Você veja que interessante onde que isso se manifesta. Ele vai abordar a questão do sufrágio, quer dizer, processo eleitoral. Né? Então hoje nós, aqui mesmo no Brasil, em qualquer lugar a gente vai, sai aí no domingo, eles pegam o domingo para fazer a eleição, né? Você vai até a cabine eleitoral, lá você deposita um voto. Veja, Pierre Rosanvallon disse que originalmente na França, veja, esse autor é um autor francês, né? Então ele nos traz outro tipo de história, um outro momento de reflexão, ele traz autores diferentes. Ele menciona, por exemplo, o Condorcet, que foi um grande iluminista, um grande liberal, né, do século XVIII para XIX, acho. O Condorcet, o Barão de Condorcet. Aliás, inclusive a mulher desse Condorcet estava envolvida na Revolução Francesa, né? Ela depois parece que tinha uma casa ali para reunir as pessoas e conversar sobre a Revolução, né? Se não me falha a memória, ela foi até guilhotinada. Bom, ele traz essas figuras aí, que em geral são desconhecidas, né? A gente tem uma influência muito grande aqui no Brasil, da influência dos pensadores nos Estados Unidos, e da França muito pouco. Pois bem, esse Rosanvallon está dizendo que no início, originalmente, as eleições se faziam em assembleias, e não na cabine. Essa cabine é uma ideia australiana, e veja lá, por que o cara vai sozinho na cabine? Porque é um pressuposto desse liberalismo, né? Dessa ideia burguesa, que um cérebro vai lá na cabine e deposita seu voto. Um assunto racional. Né? Ele vai depositar o seu voto individual. Sendo que na origem, na tradição francesa, a questão das eleições era disputada na Assembleia. Eu andei pensando um pouco sobre isso, acho que é melhor o sistema original francês. Fazer o debate, né? Hoje a gente não faz debate, porque cada um tem um voto e é isolado, né? Então os debates, assim, de bairro, por exemplo, podiam definir pautas. Hoje você elege candidatos em torno de bandeiras, né? O cara defende, minha bandeira é defender os bois. Tá, ele é eleito. Sendo que ele não tem uma pauta a seguir, né? Ele não tem uma composição daquelas pessoas que o elegeram, do que elas necessitam. Daí, por exemplo, hoje nós temos aí um monte de gente na Câmara dos Deputados e Senadores que não representa a população. Foram eleitos, mas a população nada tem a ver com eles. Veja bem, nós somos uma maioria de população católica, só que a maior parte da bancada ali é a bancada evangélica. Os evangélicos predominam.
Eles tomaram conta, sendo minoria, porque eles conseguiram fazer com que a política fosse domada por eles. Né? Quer dizer, nós não temos eleições livres, elas são controladas, domadas, os meios de comunicação controlam isso aí, né? Veja, não é por à toa, não é por acaso aí que você vê que está empesteado. Tem até um vídeo gravado sobre o empesteamento religioso. Os religiosos tomaram conta da televisão, dos meios de comunicação de massa. Observe quantos radialistas, meu pai foi radialista, né? Só que ele fazia programa de rádio e tal, sem esse viés político. Ele até tentou uma vez se candidatar e tal, mas não, né? Como o programa dele não tinha nada a ver com política, ele acabou nem se elegendo, né? Pouca votação. Preste atenção. Veja quantos radialistas, quantas pessoas de televisão são eleitas. Porque eles controlam as massas. Então a eleição não é livre. Ela é uma eleição manipulada, de acordo com interesses que estão dados. Né? Então veja bem, o controle eleitoral se dá pelo domínio da narrativa. É a narrativa que interessa, que controla. Né? Então a democracia que nós vivemos é um arremedo. Ela não, de fato ela não existe, ela acaba não funcionando. Última coisa interessante que eu gostaria de lembrar aqui, deixa eu pegar o nome do cidadão aqui, vamos ver se eu acho ele aqui facilzinho. Nessa época da Revolução, no ano de 1763, foi publicada uma obra chamada Essai d'Éducation Nationale. O autor chamava-se Cardiac, eu preciso de óculos, Cardiac de la Chalouette. Ele havia lançado um debate, ele era discípulo de Locke e Condillac, que, veja, francês aqui e tal, que a gente quase não tem muito conhecimento. Né? E o que ele estava propondo? Ele propõe uma educação laica, educação leiga, né? E que na aprendizagem devia se fazer a partir de conhecimentos úteis. Ou seja, a burguesia tem uma ideia do que é útil e do que é inútil. Você tem que aprender as coisas úteis que te servem para alguma coisa. Por exemplo, filosofia, sociologia, tudo aquilo que faz você pensar, para eles não tem utilidade alguma. Não serve. Você precisa estar conhecimento útil para desenvolver aí o sistema burguês capitalista. Né? Ah, mas isso foi do passado e tal. Não. A educação sem escola sem partido, toda essa bobajarada que tem hoje, parte exatamente da mesma questão. Volta ao retorno aí, coisa de 200 anos atrás. É ensinar coisas que sirvam para alguma coisa, né? E filosofia, você usar teu tutano, massa cinzenta, não interessa. Porque basta que você vá na cabine eleitoral, põe o seu voto e pronto. A sua função humana já está realizada. Assim pensa essa loucurada que nós estamos vivendo, tá? Faça parte da diferença, meu amigo. Começa a pensar diferente, propõe as coisas diferentes. Reúna o pessoal em quem que vai votar no candidato, né? Não acredita na televisão, é tudo mentira. Olha, veja a quantidade de mentiras. Veja. Eu gravei vídeos aqui sobre a questão da prisão do Lula e tal, né? Veja, hoje está sendo desbaratado toda essa mentirada que foi feita aí na Lava Jato. Acorde um pouco para isso, verifique isso aí. Veja, sabe? Isso eu falei antes de aparecer esses talecos do Dallagnol e do Moro, né? Dois são pilantras. E retiraram o Lula das eleições, retiraram o PT do governo, divulgaram a ideia de que o Brasil seria quebrado por conta do PT. E eu nem petista não sou, né? Porque eu não tenho vinculação com política partidária. Eu sou perito judiciário e não posso me vincular politicamente, né? Os probleminhas recaem em suspensão. Mas veja, uma coisa, outra coisa, né? Então, a sociedade de iguais aqui, né, é uma invenção. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.